Olá, bem-vindos a mais uma Conversa com Especialista. Estamos aqui hoje com a Aline Tomasi Paulino, que é psicóloga. A Aline é professora e supervisora do curso de especialização em Psicologia Obstétrica da Unifesp, é psicóloga do ambulatório de prematuridade da Unifesp e também professora do Instituto Brasileiro Interdisciplinar de Psicologia Obstétrica. Então, Aline, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade e a ideia agora é discutir a respeito do burnout materno. Boa tarde, eu agradeço o convite, muito grata. Então, vamos lá. Para começar, você poderia me falar um pouquinho o que é o burnout materno? E o burnout, ele é um estado de exaustão, né? Ele é tanto emocional como um estado físico. É quando essa mulher, porque ele não se apresenta não só no pós-parto, né, sendo na maternidade, como em outro estágio da vida você também pode apresentar um burnout materno. Então, ele vai se apresentar diante de toda a sobrecarga que você vai ter da dinâmica de família, escolar, profissional. É o momento que você fala, gente, eu não estou mais aguentando, né? E aí a gente fala, nossa, eu estou com burnout. Aí eu preciso olhar para isso. Ótimo. Então, assim, ele não tem a idade e outras pessoas também podem apresentar, adolescentes também em outro período da vida, podem também apresentar burnout. O que eu quero dizer com isso aqui, ele não tem um momento específico que ele vai aparecer, e sim é por conta da sua carga emocional e física. Ótimo. Bom, burnout a gente tem várias profissões, né? Atletas têm muito burnout e outras profissões que exigem de fato uma dedicação extremamente intensa, né? E no caso, a maternidade não deixa de ser algo que consome, às vezes, além da energia que a pessoa tem para isso, né? E muitas vezes aquela ideia de querer dar o melhor para os filhos acaba levando a esse estado de exaustão, quando começa a ser até prejudicial, né? Agora, Exatamente. cansaço, fadiga, estresse, são condições que é normal para qualquer mãe, para qualquer família, né? Quer dizer, de fato, criança demanda muito, né? Agora, como é que você diferencia esse cansaço, essa fadiga fisiológica e natural e normal do burnout? É quando você observa que você chega e fala, gente, eu não estou dando conta disso tudo, mas isso vai te gerando questões físicas como ansiedade, você fica irritada, qualquer coisa te irrita, alteração do sono, do apetite. A puérpera já nem tem muito tempo para comer, já não dorme, mas é como quando ela ficasse ligada, tipo, o período que ela tem para descansar, ela também não desligasse porque ela precisa ficar olhando esse bebê. Aí entram outras preocupações, né? E o sintoma físico como dor de cabeça, tensão, palpitação, que aí você já vai vendo que tem alguma coisa física, né? Aquela coisa que te deixa alerta. Ótimo. E é um estado mais Ou, tipo, permanente, né? Vamos dizer, quando você dá uma descansada, você não recupera tanto disso, né? não, exatamente. Você não recupera, eu quero dizer que você está sempre em alerta. Essa sensação de nunca desligar, né? Falou, alguma coisa está errado comigo. Eu não durmo e eu fico pensando, aquele sono agitado. Ou você pode ter uma alimentação também compulsiva, ou não comer. É a hora que você fala, não, alguma coisa está errada. E mesmo Ótimo. assim, eu apresentando todos esses sintomas, eu posso achar que eu sou incompetente no meu afazer como mãe. No caso, eu não estou dando o melhor para o meu filho. Mesmo às vezes você percebendo, você fala, nossa, mas eu não estou sendo ainda boa. E aí e quando você também está no automático, nossa, agora é a hora da mamadeira e não é, vou trocar fralda, eu já troquei. Quando você entra também no piloto automático, aí já você percebe que já excedeu o estresse. Você já não tem aquela coisa, eu vou pensar antes de fazer, né? Você entra no piloto automático porque você não consegue mais respirar. Esse é um sinal de burnout, né? Falo, não estou mais presente no que eu tenho que fazer.
Ótimo. E isso é uma coisa que a mulher tende a perceber isso facilmente, ou é mais comum que o companheiro ou que algum outro parente, alguma outra pessoa com quem ela conviva comece a perceber de que tem algo de errado? Normalmente é o companheiro que observa. Tá, quer A dizer, mulher, ela demora um tempo maior para perceber que ela está com alguma coisa, quer dizer, né? Que ela está sentindo alguma coisa. ou até percebe que está sentindo, mas não percebe que aquilo está, vamos dizer, fugindo da normalidade, vamos dizer assim. Isso, e que isso também estaria prejudicando ela, né? Ótimo. Porque a partir do momento que você tem um bebê, o seu foco é o bebê. E aí muitas vezes você volta tanto para isso que você perde um pouco do que é normal e do que está passando da normalidade, né? Ótimo. É muito normal uma mãe, um exemplo, é muito normal uma mãe ficar preocupada. Nossa, o meu bebê está respirando. Agora você ficar o tempo que o bebê dorme em cima, vendo se ele está respirando, a gente observa que tem alguma coisa que não está normal. E nem sempre as mães conseguem distinguir isso, que opa, passou do limite, né? Tem alguma coisa errada. Legal. Bom, atualmente um fenômeno mais recente, né, das última década, ou talvez das últimas 2 décadas, é o fenômeno aí das redes sociais, né? E a maternidade é um tema muito frequente nas redes sociais, normalmente exposta de uma forma muito romantizada, né? Como se tudo fosse perfeito, né? Obviamente que qualquer mulher nessa fase está tendo um certo sofrimento, né? Não é fácil viver a maternidade, não estou dizendo que não é bom, mas não é fácil, né? Mas dá a impressão muitas vezes de que, olha, as outras dão conta, as outras levam isso muito bem, para as outras está sendo tudo ótimo e para mim não está sendo bom, né? Ah, como é que isso influencia na questão do burnout? Na verdade, a gente tem mães que acabam se anulando, né? Anulando, eu digo, em não compartilhar com outras mães sobre o que elas sentem. Porque é esse cansaço excessivo, esse ter que dar conta, né, da criança, dos cuidados com a criança, dos cuidados com a casa, ou até com a profissão, porque hoje, por conta até da independência, a gente percebe que tem mulheres voltando com 20 dias pós-parto, coisa que, se a gente fizer uma busca antiga, tinha um resguardo maior, muito maior de recuperação. E hoje nós temos uma demanda aí que as mulheres estão voltando com muito menos tempo para os seus afazeres nos profissionais, né? E isso é também um dos causadores do burnout, porque ela não tira aquele período para olhar para aquele pós-parto, para o que ela está vivendo, para essa nova chegada, porque as pessoas não se conhecem. Esse bebê que vai chegar é novidade nessa família. Todos têm que se adaptar. Ser Ótimo, que está chegando, que ele vai chorar, que ele vai ter vontades. E eles estão todos se conhecendo, se descobrindo como família. ótimo. Bom, essa era um pouco a próxima pergunta que eu ia te fazer, justamente sobre a questão do trabalho, né? Porque até uma geração anterior ou 2 gerações atrás, era muito comum a mulher ficar em casa cuidando da família enquanto o marido saía para ganhar dinheiro, vamos dizer, uma divisão meio que natural na maior parte das famílias, né? Atualmente tem um discurso muito forte de empoderamento feminino, de colocar a mulher no mercado de trabalho, que é ótimo, né? Mas que também, por outro lado, a função, ao mesmo tempo que essa função do trabalho está sendo compartilhada, a função da maternidade ou dos cuidados infantis ainda está muito longe de ser igualitário, vamos dizer assim, né? A mulher tem uma carga muito maior nesse sentido, né? E de fato nem todas as mulheres têm uma estrutura, vamos dizer, doméstica, de cuidados, de coisa assim, que permite a ela, vamos dizer, dividir completamente seu tempo. E ela está no trabalho pensando em casa, muito mais do que o marido, talvez, né?
Como é que você vê até talvez uma cobrança de que falar, olha, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que fazer muito mais, e aí talvez já gerando essa sobrecarga excessiva aí, né? Na verdade, eu acho que quando iniciou essa divisão, a mulher pensou muito em ter sua independência financeira, né? Sua independência financeira e seu reconhecimento também diante da sociedade. Porque você escuta muito isso, você só ficou em casa hoje. Só que o só ficar em casa não é só ficar em casa, é ficar em casa e dar conta de uma casa, de filhos, né? E muitas vezes você escuta isso. Eu acho que o só ficar em casa soa como se você não fizesse nada. Quando você sai para o mercado de trabalho, você busca também o reconhecimento. Só que junto você tem a sobrecarga de tudo que você administra. É um filho que vai para a escola e tem uma lição, é uma alimentação, é um lanche, né? E tudo isso vai também de encontro com o que a gente iniciou falando, né, sobre o burnout e sobre esse excesso. Então, tem uma busca que eu entendo que é uma questão pessoal de satisfação e também até muitas vezes para compartilhar com o marido essa divisão das questões familiares aí, valores, enfim, né? Mas também tem outro lado que tudo fica para a mulher. O marido dificilmente compartilha com esses cuidados, ou se compartilha muito pouco, né? Ótimo. E vamos dizer que muitas vezes, mesmo compartilhando cuidados, a criança sempre, você sempre vai olhar e falar, olha, poderia fazer isto a mais, né? Quer dizer, aquele poderia fazer algo a mais, muitas vezes é o que acaba levando a essa exaustão, né? Porque às vezes está tudo certinho, mas não, olha, poderia, a festinha que vai ter, vamos fazer, enfim, não consegue dar aquele tempo para si própria, né? Como é que você vê essa necessidade? Vamos dizer, é muito comum você ver mães que estão ali já com crianças, às vezes com 2, com 3, com 4 anos, e que parou completamente a vida própria, né, para ter os cuidados. Ou seja, se tem a hora que tem um tempo livre, vai ajudar a pensar numa festa, numa arte ou num estudo, alguma coisa a mais, e sempre vai ter o que fazer, né, com a criança. Na verdade, tem que desligar um pouco e olhar para si, né? É uma coisa que a gente até conversa e trabalha um pouco na psicologia, aonde que você está, né? Nesse papel todo. Porque, ok, você tem um filho, você tem um marido, mas você também tem que olhar para você, que é importante, né? Você olhar e se reconhecer. Porque aí esse espaço que ela poderia olhar para ela, muitas vezes é o que você falou, ela lembra que tem que fazer uma atividade para o filho e ela vai e faz atividade para o filho e nem sempre olha, né, para ela. Sim. Fugiu um pouco da sua pergunta. Não, eu acho que era bem isso mesmo, né? E, assim, existem pessoas que têm uma predisposição maior a ter o burnout materno, quer dizer, como é que você consegue prevenir ou evitar chegar nesse estágio de burnout? Na verdade, o burnout, você tem que ter um equilíbrio quando a gente fala sobre prevenção. Claro que se você tiver na sua família pessoas que já têm predisposição a questões psiquiátricas, né? Na família mãe, antecedentes que já passaram por ansiedade, depressão, você é uma pessoa que tem vamos dizer que você tem uma tendência. E aquelas mulheres que são perfeccionistas, elas são as número um, que a gente pode dizer, em apresentar o burnout mais cedo. Porque aquela pessoa que fala, esse copo não pode ficar aqui, eu tenho que ir lá lavar. Então, o dar conta de tudo, mesmo percebendo que você não dá conta, né? E a prevenção é compartilhar com o seu companheiro, pedir ajuda, muitas vezes. Dividir, deixar essa criança um pouco com alguém para você dormir, com algum familiar, é necessário. A prevenção seria o correto essa divisão, do parceiro, entre alguém da família. Mas nem sempre é possível, então fazer uma busca por uma terapia, né? Procurar um profissional antes de engravidar também ajuda a fazer um pré-natal psicológico, né? Isso, acho que é importante. Tá. Eu lembro um dia que eu estava conversando, né, com uma pessoa e ela falava, pô, a minha esposa, ela às vezes, ela fala, pô, quando ela pede para ficar porque ela precisa ter um tempo para ela, né, para fazer alguma coisa, ela não pega o tempo para ela vai fazer alguma coisa para a criança e não para do mesmo jeito, né, quer dizer,
Ou seja, o que quer dizer? Não adianta, às vezes as pessoas ajudam, ou ajudam, ou compartilham as funções ali, mas você pode ter às vezes três, quatro pessoas em cima de uma criança que ainda assim você vai ter o que fazer e continua não parando, né? Então, assim, estaria mais ligado talvez a essa falta do suporte ou a uma coisa interna da pessoa de fato não conseguir se desligar daquilo. Eu acho que tem as duas coisas, porque você tem que ter um suporte positivo que fala, não, agora eu faço e você respira, você vai sair. Porque aquele, eu vou descansar com todo mundo em casa e a criança chorando, a mãe não desliga. O que será que aconteceu? E ela corre, né? Mas acho que tem uma coisa que é mãe que ela acha que ninguém vai fazer como ela faz. Esse é o problema da maternidade. Você tem aquela coisa, mas ninguém vai fazer como eu, mãe. E aí você não dá oportunidade para o outro fazer mesmo errando, mesmo fazendo da forma dele, né? Errando, eu digo sobre os olhos da mãe, né? E aí ela não descansa, ela não sai, ela vai fazer a unha, mas ela fica preocupada. E tem esse fator de desligar. E é por isso que eu falo que a psicologia é importante. Em falar para ela, é o momento do outro cuidar. Como ele vai cuidar no sentido sobre as suas regras, mas deixar que ele cuide, você tentar se desligar e respirar um pouquinho. E viver, né? Olhar para si. Porque a gente perde a nossa identidade a partir do momento que a gente se torna mãe. Você vive para a criança. Uma coisa que eu não sei se teria alguma coisa para comentar em relação a isso, uma coisa que está cada vez mais comum também para quem tem filho, é os berçários, as escolas para crianças pequenas terem câmeras que a pessoa consegue acessar continuamente para ver como é que está aquele ambiente escolar, né? Então, na prática, nem quando ela está na escola você pode relaxar mais agora. Quer dizer, é positivo isso, Exatamente. até onde que é bom você ter uma câmera na escola, que tudo bem, você vai estar vendo ali, você talvez evite alguma, mas não era hora de dar de dar essa pausa? Exatamente. Não tem como você prevenir. Por exemplo, você está visualizando que seu filho vai cair. E aí você está no outro ambiente, distante. Você não tem como prever, como prevenir, falar, ele não vai cair. Só que o que acontece? Aí ela fica vendo o dia inteiro e os olhares para aquela cuidadora também aumentam as críticas, né? Que ela não faz isso, ela Poderia não podia ter ter. Poderia não ter deixado naquele deixado a brinquedo. menininha puxar o brinquedo do meu filho, e aí que não desliga, aí eu acho que desencadeia outras questões, porque um fato é um dado de realidade, você está no seu trabalho, você está olhando, mas você não vai ter como prevenir nada pela distância, você não está no ambiente, e mesmo que você estivesse, você não tem como prever o que vai acontecer, antecipar o futuro. Isso eu acho que causa mais estresse e ansiedade você ficar olhando. Uma coisa é você poder ver seu filho na atividade física, na natação, acompanhar. Agora, em tempo integral, cria até mais ansiedade para essa mãe, porque o colega bateu, a professora não vai fazer nada. Eu acho que gera mais ansiedade e muitas vezes mais frustração, né? Porque é uma coisa que você não tem como impedir que aconteça, até pela interação social das crianças. Ótimo. Bom, e aí, só para finalizar, queria que você me falasse um pouquinho mais do papel do psicólogo nessa hora. Quer dizer, qual que é a hora que fala, olha, precisa de alguma ajuda externa e de que forma que o psicólogo pode ajudar? O psicólogo vai ajudar, na verdade, assim, a psicologia obstétrica, só falando um pouquinho, ela tem um papel de desenvolver o papel de pai e mãe para esse casal. Então, acompanhar eles nesse período e os que chegarão depois por alguma questão, ajudar, trazer esse casal e colocar esse pai no papel dele de pai e tentar dividir as tarefas, sabe? Introduzir ele e conversar com ambos, ver o que seria possível e muitas vezes pedir uma ajuda externa de uma avó, de uma cuidadora. Não sei, eu estou muito exausta, alguém que ficasse meio período com meu filho. Então, a psicologia é para amparar essa ansiedade, entender a demanda dessa família, o que acontece, e dar esse suporte de achar caminhos.
como que poderíamos fazer? Tá, então ele vai para a escolinha, para essa mãe que talvez não está trabalhando, mas precisa desse tempo à tarde. O que esse pai pode fazer à noite para ajudar, para ela poder dormir? Ou, sei lá, como que seria? O pai troca a fralda em algum determinado momento e a mãe descansa. São buscar caminhos, mas caminhos pela família, unindo esse casal para a maternidade e para a paternidade, porque a responsabilidade é dos dois, né? Mas tentar que ambos, no que cada um possa fazer, que seja feito, e também falar para essa mãe, colocar esse limite, como limite assim, o pai vai fazer, mas deixa que ele faça do jeito dele, sentar em cima, você não sabe fazer, eu que sei fazer, faz assim, deixar ele desenvolver o papel dele, desempenhar da forma que ele sabe, que ele pode, e aí juntos tentar caminhar, né, para essa respiração, para esse momento de interação familiar. Porque, como eu disse, chega uma criança e muda toda uma estrutura familiar. Ótimo. Esse filho que chega, nem sempre ele é aquele bebê que vai ficar sem chorar, ou que a gente imagina, né, que vai ser aquele bebê que vai dormir a noite toda. Enfim, a família está se descobrindo com a chegada, né, da criança. Ótimo. E, infelizmente, assim, a gente sabe que a maternidade não é fácil para ninguém, né? Mas, obviamente, que cada família tem uma história, cada família tem uma condição, uma situação diferente. E a gente ainda tem uma situação especial, que são pais de crianças especiais, que exigem cuidados especiais. Às vezes, famílias que têm mais de um filho, demandas diferentes. E muitas vezes essas mães são inclusive cobradas por isso, as outras mães, né? Não se fala, olha, outra pessoa é tão mais difícil do que você e dá conta, né? Como é que você não dá conta? Eu queria que você me comentasse essas duas situações. Primeiro, o que muda nessas famílias especiais, onde de fato delegar esse cuidado às vezes é mais difícil, né? E essa, muitas vezes, tentativa de comparação de outros, que é muito comum a gente ver essa tentativa de minimizar os esforços, os trabalhos da mãe. Não se mas você só faz isso, né? Então, eu acho que o que falta muito na nossa sociedade é empatia pelo outro. Tá? Porque, assim, a partir do momento que você recebe qualquer diagnóstico sobre o seu filho, já é muito difícil de lidar. Isso eu estou falando de famílias que entendem o diagnóstico e aceitam. Porque nós também temos uma questão que nem sempre eu quero aceitar que meu filho tem um diagnóstico. Porque é muito difícil para mim, como pessoa, não ter tido um bebê perfeito. Vamos usar esse termo, né? Mas daí você já tem que ir em busca de um diagnóstico, porque você observa que ele já não tem comportamentos iguais às outras crianças. E aí você já busca por um diagnóstico também para ter um conforto de falar assim, nossa, pelo menos eu sei o que o meu filho tem. E a partir disso, eu tenho as terapias, que vão demandar muito dessa mãe. Muito, porque dependendo, se você tem um quadro de autismo, ele precisa, e dependendo do grau, ela vai precisar, de vários acompanhamentos. É psico, é fono, é TO. E normalmente quem faz esse papel de acompanhar é a mãe. E muitas vezes a mãe, ela tem que sair do trabalho dela. Nem sempre é por uma escolha, desejo, tipo, vou ter que ficar em casa. Vou escolher ficar em casa, né? Como, eu escolhi ficar em casa para cuidar dos meus filhos. Nem sempre é uma escolha. Como eu disse, dependendo da necessidade da criança, essa mãe tem que se afastar, tem que largar esse trabalho para se dedicar, porque as terapias são vários dias, né? Vários dias da semana. E normalmente o pai desempenha o papel de prover a casa e a mãe vai cuidar dessa parte. E entra que essa questão que eu falo da empatia, que a outra pessoa fala, nossa, mas eu dou conta, você não dá conta. Mas e qual é o limite de cada um? Né? O que também é dar conta para um e não dar conta para o outro?
Porque como fica essa mãe indo toda vez para essas terapias, recebendo devolutivas dos profissionais, né? Muitas vezes crianças mais comprometidas, olha, seu filho isso, seu filho aquilo, vai sempre demandar, além de toda essa dinâmica de você em busca do melhor estado para o seu filho de convivência, né, social, mas assim, e você? O quanto o outro não pode se colocar no lugar. Porque é bem diferente quem tem uma vida normal, de uma criança normal, que não precisa de terapias, para uma mãe que tem que se dedicar completamente. E essa mãe, ela não faz só a terapia. Ela tem que chegar em casa, ela tem que ter atividades com essa criança, se ela vai para a escola, ela também tem que dispensar, né, ter um tempo para ajudá-la nas tarefas escolares, porque vai ser diferente o tipo de atenção que ela precisa dar. Então, eu acho que a empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, acho que é muito importante, antes do julgamento e antes desses comparativos, porque cada um sabe das dificuldades que você enfrenta na sua casa. Ótimo. Eu acho que tudo isso são fatores que podem contribuir para o burnout, se a pessoa, de fato, quer dizer, claro, tem aquilo que você precisa, mas tem coisas que, independente de qual a situação, se não colocar um limite, ninguém aguenta, né? Não, exatamente, mas é importante nessa hora, é importante esses pais terem acompanhamentos psicológicos. É o que eu converso muito com uma colega que atende autismo, eu falo o quanto é importante essa família, não só a mãe, essa família toda ter um acompanhamento. Importante seria ter até para os avós, né? Para ajudar também nessa dinâmica da sobrecarga que vai levar ao burnout. A pessoa me falou assim, nossa, eu não consigo mais respirar, tipo, né? Tipo, respira e fala, eu tô exausta. Ótimo. Que é muito puxada. Aline, acho que deu para entender em relação ao burnout, basicamente, talvez acender a luz aí de, olha, até aqui eu preciso mudar um pouco, não vou conseguir fazer tudo que eu estou fazendo, eu tenho que aceitar, processo de aceitação disso, né, de que tem um limite e saber a hora de procurar ajuda, né? Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado mais uma vez.